Olá, como está? ¿Cómo va usted? ¿Está bien? Estoy muy bien. Y sí, ¿qué lengua está hablando? Italiana. No No eres italiano. No. Japonés. También no. Vamos a hacer todo el programa en portuñol. Tem certeza? No, mejor no. Mejor no. Gosta de... Tem lombo à cubana. Já comeu lombo à cubana? No. É com Só lombo. ervilha, é com banana Banana. e bife milanesa. Bife. Parece ser muito bueno. Parece ser muito bueno. Sim, é muito bueno. Então hoje vamos falar com pessoas mais inteligentes que eu e que nosotros e que viveram em Cuba. Em Cuba. Já fui a Cuba. Fui a Cuba. Tu foste? Tá difícil aí, né? A conjugação dos... Nossa. Né? Nossa. Nueta. Que nueta. Lá eles bebem... Quero saber se eles bebem cueca-cuela lá. Coca-Cola. É assim que fala, cueca-cuela lá. É cueca-cuela. Coca-Cola. Cueca-cuela. Coca-Cola. E lá não sei, mas na Argentina quando eu fui, os caras me sacanearam. Fui no restaurante e os caras... Eu falava, pede a conta aí. Falei, vou pedir. Ele falou, como que é conta em espanhol? Ele falou, é concha. Aí eu falei, la concha, por favor. Nossa. E sabe que é la concha lá na Argentina, né? Sim, la concha de tomate. La concha de tu madre. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa fazendo perguntas? Galera, é o seguinte, Haciendo perguntas. eu vou falar em brasileiro. Tá bom, em Não é brasileiro. português, é brasileiro. Tá bom. Galera, é o seguinte, essa é uma live extremamente especial, então você pode mandar aí pra gente o seu querido superchat, que Yes. eu lerei todos, mas repassarei para a mesa os melhores. Então, manda o superchat com a sua pergunta, deixe seu like, se inscreve no canal e, claro, torne-se membro para não perder nenhuma live. Nenhuma live. Nenhuma live. Nenhunga. O nome dela é N-A-Y-I. Eu perguntei como se pronuncia. Você já aprendeu? Eu já aprendi. Como que é? Nage. Nage. Nath. Ia falar Naye. Naie. Mas é Nage. Nage, muito obrigado por ter aceitado o convite. Temos muitas dúvidas e muita coisa pra te perguntar aí, hein? Mas antes, não sei se você sabe, é um costume do povo brasileiro, quando chega alguém aqui na casa dele, tem que trazer presente. Você trouxe meu presente Eu inútil? trouxe. O que você trouxe? Olha, eu trouxe uma coisinha pra você. Abre aí, eu quero que você abra aí. Olha que legal, uma carteira com dinheiro? Não, é uma Ele já... maquiagem. Gente, bom, essa maquiagem aí tem Tem uma história? Tem uma história por trás dessa maquiagem que já tá tudo acabada. Tá bem usada, hein? Eu tava até usando, tá? Eu acho que já venceu, né? Mas essa daí tem uma história. Quando as meninas de 15 anos, cumprem 15 anos, lá em Cuba, tiram a sobrancelha, compram maquiagem pela primeira vez, né? Investem um pouquinho mais, compram roupas e tal. E para isso, os mães têm que fazer um cofrinho, desde que a menina é criança, né? Nossa! E aí minha mãe começou a guardar dinheiro, eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos mais ou menos, 6, 7 anos. E aí minha mãe começou a guardar dinheiro pra, quando eu tiver 15 anos, poder comprar minha maquiagem, algumas roupas e também as fotos dos 15 anos. E aí, daí, saiu. E lembrando aqui, para inteirar esse dinheiro, como não dava, minha mãe criou um porco mesmo. Porco mesmo, e vendeu e ajudou a comprar a maquiagem. Então, isso daí A gente tá criando um porco aqui também. Aliás, eu vendi todas as coisas. Então... Nossa, que gratuito isso! Você não citou nomes e eu já sei que você tá falando de mim. Não falei de ninguém aqui, eu falei que tá criando um porco aqui. Pois é, então guarda direitinho. Aí se você quiser fazer uma maquiagem, pode fazer. Não, a gente vai deixar aqui no cenário, porque é uma história muito boa aí. Eu não sabia que era tão caro maquiagem lá em muito Cuba. caro, muito caro. E aí você tem que guardar dinheiro pra poder comprar uma maquiagem. Ó, eu entendeu? fui em Cuba faz uns 15 anos. Nossa. Não sei como tá lá. Quanto tempo faz que você saiu de lá? Eu saí há 6 anos, quase 7. Ainda tem as duas moedas lá? Não, só peso cubano e dólar. Inclusive, dolarizou tudo praticamente. Cookie? Como que chamava? Cookie. Era cookie, né? Alguma coisa assim. É o dólar que era o dólar cubano, né? É. Aquilo já deixou de existir há muito tempo já. E como que foi tua vida lá? Qual é a tua lembrança mais antiga de Cuba? Nossa, lembrança A primeira. eu lembro como se fosse hoje. É. Entendeu? Tudo muito difícil. Nasceu em que cidade?
Eu nasci em Holguín, na parte oriental. Só que depois, quando tive 5 anos, fui morar pro centro de Cuba. Santo Espírito, a cidade. Perto de Havana ou não? Ficava 300 e pouco quilômetros da Havana. Tá. Acho que 400. Depois eu vou pedir pro pessoal colocar o mapa de Cuba para eu me localizar. Cuba é uma ilha, então eu morava na parte oriental, aí depois vim morar na parte central, entendeu? Entendi. Da ilha. E Varadeiro fica ao norte. Na parte ocidental. Mas ao norte, né? Ou não? Sim. E lá, você chegou aí em Varadeiro, praia? Cheguei a ir, mas graças a alguns eventos que preparavam a igreja com dinheiro do turista, né, com dinheiro do americano. Sei. Eles doam dinheiro nas igrejas para fazer atividades, entendeu? E experiências que, assim, ninguém pode ter em Cuba. Então, eles faziam isso uma vez por ano. Aí eu tive a experiência de ir na Varadeiro graças a irmãos da igreja, né, que ajudavam financeiramente, que eles assim, financiavam todos aqueles programas. E aí os jovens, pela primeira vez, viam aquilo, Varadeiro, praia, nossa, eles davam água mineral e a gente andava com água mineral se achando, né, porque água mineral é só turista que pode mesmo? consumir, sim. Eu nunca comprei uma água mineral, nunca, entendeu? Pra quê? Era muito caro. Aí, tipo, minha primeira vez com água mineral, era de graça, e, meu Deus, eu vou tirar foto com água, tá? Entendeu? Desse jeito. Então, mas aí você nasceu lá, cadê a... Cadê, Holguín, olha lá em cima, Holguín. 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 Aí fui morar pra Santo Espírito, não tá aparecendo aí, mas é perto de Santa Clara. Tá. Aí mais ou menos no meio. E Havana mais pra lá. Havana é mais lá pro ocidente. Aí tem Matanzas, é a parte mais bonita de Cuba. Havana, Matanzas, Varadeiro também. É que esse mapa não tá grandão, né? Tinha que ser um mapa com toda a cidade. Sim. Varadeiro, tá pra onde? Varadeiro perto da Havana, da Matança, na verdade. Pra lá. Varadeiro é em Matanzas. Olha como é perto dos Estados Unidos, caramba, é muito perto. Pertinho, dá vontade de... Nossa. Quase nadando. Tem gente que atravessa nadando, né? Sim, isso é normal. Sim, é normal. Nossa. Tem muita gente fugindo nadando, né? Mas tem muita gente que morre no caminho devido a... E os seus pais faziam o que lá? Meus pais, revendedores de coisas. Lá em Cuba você tem que vender alguma coisa, senão não... E ainda vender escondido do governo. Por que não pode? Porque você não pode vender... Tipo assim, lá não tem empreendedores, nem empresários, nem microempreendedores. E se você é microempreendedor, você tem que ter até um certo nível. Até aí você chega, mais disso você não chega. Entendeu? E aí, até esse nível, eles querem cobrar muitos impostos. Então, o cubano não quer, entendeu? Quer fugir desses impostos. Cobram muito imposto? Assim, o Haddad tá lá? Como que é? Tem taxa pra tudo lá? Pra tudo. Então, tem agora, inclusive, umas lojas que fizeram novas em MLC. E aí... Onde? MLC, moeda livremente convertível. Aí, eles não querem pagar os impostos, entendeu? Aí, o governo faz o quê? Vai lá e multa todo mundo que... Acontece que lá em Cuba... Olha, vou te explicar pra você entender, porque é um pouco controverso. Tem muita gente cubano que mora em Cuba, sai de Cuba com dinheiro até emprestado, né? Pra ir lá e comprar essas balinhas. Sei. Ele compra aqui essa balinha por R$5. Leva pra Cuba. Em outro lugar. Pode ser em Guyana. Tem muita gente que vai a Guyana e Rússia. Tá. Que são os dois países que a gente pode, né, sair com livre visto. E leva pra Cuba e vende, sei lá, R$100. Um exemplo. Diz, ele comprou 5, vendeu 100. Mas pro cubano é um preço normal, até porque a gente não tem nada. E as coisas que a gente consegue é assim, de cubanos que saem e voltam. Contrabando, então. Sim. E aí, tem pessoas que se dedicam a vender. Tem gente que vai a comprar, mas outra pessoa vende. E minha mãe e meu pai eram esse tipo de pessoas. Entendi. Entendeu? Que revendiam as coisas. Aqui que vendiam? Toalhinha umedecida, coisinha pro cabelo. Esse negocinho aqui que você tá vendo no meu cabelo, isso aqui é caríssimo em Cuba. O que é isso? Esse qual o nome em português? Xuxa. Xuxinha. Entendeu? E vendia tudo esse tipo de coisa. Pra coisinha assim baratinha, os caras cobram caro. Muito caro. E mesmo assim, gente, não dá. Mesmo assim, você passa uma necessidade. Tipo assim, você luta, trabalha muito, 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 muito. E ao final das contas, você pergunta pra aquela pessoa, o que você quer fazer? Já que você tá... Não, eu ir embora de Cuba.
Ninguém diz, eu quero morar aqui, fazer minha vida aqui, algum dia comprar um carro, ter mais comodidade. Não, eu tô lutando para sair de Cuba. Mas tem muito brasileiro aqui que diz que entende Cuba, que já foi pra Cuba, que fala não é isso, que é mentira, que lá a vida é maravilhosa. Você já viu isso, né? Já e ouvi aí? várias. O que você tem pra falar pra esse pessoal? Eu fico um pouco indignado, um pouco assim, com raiva um pouco, né? Mas acontece o seguinte... Falaram até que você era agente da CIA, né? Nos comentários. Me falam que quem tá me pagando pra falar isso. Ai, eu não perdo meu tempo, de verdade. Mas as pessoas vão lá e mostram uma realidade que não é, entendeu? E aí elas vão lá com o dinheiro do capitalismo e dizem, falam, isso aqui tá muito barato, gente. Olha aqui, ó. Esse doce aqui, olha essa lagosta que eu tô comendo, barato. Inclusive, mais barato que no Brasil. E aí o povo no Brasil fala, nossa, então Cuba é barato. Por que os cubanos falam que Cuba é caro? Primeiramente, tem gente que mostra que tá comendo lagosta. Lagosta é uma coisa proibida pra gente. Proibida? É proibida, ninguém pode comer lagosta. É uma coisa proibida só pro turista. Porque em Cuba tem poucos pescadores, né? E os que tem... Pescadores, né? Pescadores são controlados pelo governo, só gente, entendeu? Tipo, eles não podem pescar uma lagosta e levar pra casa. Não. Entendeu? Até porque, pra você pescar, você precisa de uma embarcação. E embarcação é uma coisa proibida em Cuba. Só a embarcação do governo. Senão o cara pode sair de lá, Sim, né? claro, né? Senão todo mundo já tivesse ido embora. E as embarcações são controladas pelo governo. São numeradas, são tudo, imagina, um controle grande. Então, lagosta é uma coisa proibida. Então, tudo é caro. Tudo é muito caro. E aí, o salário lá, na média, é $8. A média. Não é uma coisa fixa. $8 por mês? No Brasil, sim. No Brasil tem um salário mínimo. Agora, em Cuba, não tem um salário mínimo. Tem vários salários mínimos. Como assim? Mas um só não. Porque tem gente que que recebe $4, mas tem gente que recebe 8. Agora, o médico cobra de 10 a $15, o máximo. Mais do que isso, não. Entendeu? Entendi. E depende da sua... Mas não tem um salário mínimo fixo. Agora, podemos falar que $8 é o salário mínimo. Que a grande maioria cobra isso, recebe isso. Tá. E $8... Tá, $8 que dá pra comprar? americanos. Uma cartela de ovo com 30 ovos, chuta, tá 5.000 pesos cubanos. Que dá... Dá $10. Nossa. Um shampoo e acondicionador tá 3.500 pesos cubanos. Isso dá o quê? Acho que em torno de $8, mais ou menos. Um café. Eu tenho até umas fotos no meu celular que tirei print ontem. Ia mostrar aqui, né? Pode mostrar. Ele acha lá. Porque, gente, é inacreditável. Em Cuba, a gente tem duas formas de comprar. Tem o mercado informal, que são aquelas coisas que geralmente são trazidas de fora. E aí vende o quê? Leite em pó. Essas coisas que são muito caras. Leite em pó, leite condensado, bolachinha para criança. Chocolate. E tem um grupo de WhatsApp muito famoso em Cuba. E também tem uma página chamada Rebolico. Aí é como se fosse o OLX cubano. Sim. Os cubanos entram aí e conseguem comprar. Eu moro em uma cidade tal, e aí a pessoa mora em outra cidade. A pessoa vai até 50 km para comprar uma leite em pó, porque na cidade da pessoa não tem. Então é uma coisa muito doida. É uma loucura que o cubano vive. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, a foto. Para vocês falarem que não. 5.000 pesos é o salário do México em Cuba. Agora, olha isso. Olha isso. Porque... Olha isso. Isso é nas ruas da Habana. Deixa eu ver. 3.300, 5.000 pesos cubanos. Como o dólar lá... Ó, dá uma olhada. Pode até... passa, tem aqui, mais. Né? E aí você falou que o dólar... O dólar, quando eu saí de Cuba, tava 25 pesos cubanos. $1. Agora tá 350, 360 pesos cubanos. Varia entre 350 e 360. E a inflação é muito alta. Então, quando você for procurar um produto hoje, não vai estar no mesmo preço de amanhã. Todo dia sobe e é uma loucura o mercado. Porque às vezes esse copo aqui pode estar 20 pesos, mas lá pode estar 40. Entendeu? Ou 60 em outro lugar. Então, você tem que, para comprar as coisas, andar muito. Mas quando você era criança, você comia o que em casa? O que tinha? Em casa? Arroz, feijão... Carne. Carne... Peraí.
do dia, assim, a minha carne em Cuba era salsicha e ovo. Agora, às vezes, carne de porco, às vezes, acho que umas 3, 4 vezes por mês. E frango, quando o governo vendia pra gente. Você sabe que frango é uma coisa também racionada Não em Cuba. sabia. É muito racionada. Era uma coxa com sobrecoxa por pessoa, acho que por um mês todo. Putz. Aí eles davam esse frango, meu Deus, esse frango, aí eu fazia festa. Era o dia, um dia Queria muito que feliz pra tu mim. fosse morar Eu lá falei, em Cuba pra ver o que é bom. Eu falava, ai, nossa, hoje eu vou comer frango frito, que delícia. Aí minha mãe falava, filha, hoje não vai ter frango frito. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse frango e primeiro vamos fazer uma sopa, tá, com o frango. Depois a gente pega esse frango, divide para a coxa e a sobrecoxa, guarda e um pedacinho eu faço frito pra você. Entendeu? E era assim. É inacreditável que o cubano tem esse dom, essa facilidade de economizar tudo. A gente, cara, é incrível. Tudo a gente tem que racionar, economizar. Eu tenho um copinho de um litro de óleo. Esse óleo tem que dar para um mês todo. Então aí você se limita a fritar coisas, se limita a usar óleo em todas as suas refeições. É assim que funciona. A gente tem esse dom, esse poder de economizar, de racionar. A gente chegou no Brasil traumatizado também. Mas tem gente lá que passa fome ou não? Tem gente que passa fome, sim. Porque dizem que ninguém passa fome lá. Nossa! Como assim? Se a gente recebe em peso cubano e a gente tem que comprar as coisas em peso cubano quando o governo vende para nós. Aqueles negócios que dizem que é gratuito, que o governo dá pra gente, não. Que é o quê? O governo não dá pra nada pra gente. É um combo de comida que o governo vende pra nós, que seria, acho que 2 quilos de arroz, Mas isso não é dado, feijão. é É vendido. E caro ainda. É? Sim. E papel higiênico? Papel Porque higiênico. eu lembro quando eu fui num restaurante lá, pra turista, você tinha que pedir o papel higiênico pro cara do restaurante, porque ele falou, não dá pra deixar, senão os funcionários levam. Claro, porque papel higiênico é uma coisa muito cara. Agora, 4 papel higiênico, acho que $8. O salário. Cara. Alguém vai comprar papel higiênico? Na minha casa nunca teve papel higiênico. Jamais. Eu fiquei chocada, porque eu lembro que assim, eu vi papel higiênico assim, quando entrei no shopping no Brasil. Aí eu entrei no banheiro do shopping. Aí a gente sempre tem a mania de levar algum papelzinho, né, na carteira da gente pra poder secar, imagina. Sim. E aí a gente entrou no banheiro, eu e minha mãe. Aí eu, como assim? Tem papel? Aí eu peguei, falei, mãe, você viu que tem um papel sanitário no banheiro? Falou, sim, meu filho, dá uma vontade de levar. Eu falei, Cara, olha só. porque, tipo assim, a gente nunca viu. E ter aquilo ali, que a gente podia usar à vontade, nossa, é muito legal. Inclusive, a gente nunca entrou, assim, num restaurante que tivesse papel higiênico no banheiro. Então, não tinha. Não Tinha tinha. que pedir. Mas, olha só, no restaurante do cubano do dia a dia, eles amassavam o papel e te davam. O quê? O papel, mas é papel de caderno, entendeu? De caderno. É? Folha de caderno? Eles te davam. Mas um dia eu fui num restaurante um pouco mais reconhecido da minha cidade, foi uma vez só, que nesse restaurante passavam alguns artistas, cantantes cubanos, e eu fui uma vez só, em 16 anos, morando em Cuba, foi um restaurante de qualidade. E eu vou no banheiro, e a mulher chega assim com o papel, eu penso que, né, que vai deixar o papel. Você vai fazer o número 1, o número 2. não. Eu fiz até um vídeo disso naquele dia no meu Instagram. E eu falei, o 1. Então, peraí. Cara. Se fosse o número 2, Ou ela daria um seja, pouco mais. A senhora, porque era uma senhora, tava perguntando, assim, tinha uma fila. Tinha uma fiscal de cagada, fila, cara. E a mulher, você vai fazer o número 1 ou o número 2? E ela falava assim, tão sério. Nossa, cara. 1 ou 2? Eu falo, vou Não, fazer o número 3. Aí o pessoal fazia assim, né? E enquanto você Vou fazer isso precisava, daqui com vocês, cara. ela tirava a quantidade e dava pra pessoa. Mas olha, falei, não, gente. E eu ainda agradeci, né? Porque tinha papel higiênico. Cara, Falei, papel nossa, de caderno. nossa, tô me sentindo bem agora, Jornal, papel de caderno, papel de né? revista. Sim, é normal. Tá louco. E as pessoas se perguntam, o que você usava na sua casa? O caderno da minha escola, quando acabava, né? A gente escrevia muito em Cuba, inclusive, Ó, esse o caso... Cris falando aqui, ó, casa Ó, comigo e compra eu 10 quero rolos que de papel vocês- higiênico pra você. Uhum.
Ela já tá no Brasil, Olha, cara, relaxa. Gente, esse calo que eu tenho aqui no meu dedo, não sei se vocês podem Dá pra perceber. ver? Levanta mais, levanta Ó, mais. levanto mais. Isso que vocês estão Sabe que vendo esse aqui... dedo que você tá mostrando aí, né? Não, mas tudo bem, pode mostrar. Olha, esse dedo que eu estou mostrando aqui tem um calo tem um gigante. calo. Era das vezes que eu escrevi em Cuba, nessa escola, você tem que escrever muito. E ele chegou, olha, copia tudo em 5 minutos, que eu apago tudo. E se você não acabar tudo, você vai ficar no final da aula, depois das 4h30, para escrever o que faltou. Aí você... Aí, imagina, as livros, os cadernos enchiam muito rápido. Aí, a gente usava no banheiro, né? Aí, você fazia o número 2 já lendo... Nossa, já tinha estudando. Estudando já. Cara, que É assim terrível. mesmo. E aí tem gente no chat, muita gente que você deve ter ouvido falar, a culpa não é do governo, é culpa do embargo dos Estados Unidos. Você já ouviu isso daí, né? Já. Várias vezes. E aí, o que você tem pra Várias falar pra vezes. esse povo? Bom, primeiramente, vamos no começo, né? Porque a gente tem que começar no começo. Se você olha agora Cuba tá numa miséria extrema, né? Cuba parou no tempo, na verdade. Lá parece que você Mas- voltou no tempo mesmo, Sim. né? Os carros, até a iluminação da rua, né? Que são aquelas antigas bem Sim, fraquinhas, não, né? lá tudo é... As casas todas detonadas. Tudo. Parece que você entrou ali no mundo parado há tempão, Pra turista né? é bom, você fala, nossa, parece que eu Sim. voltei no tempo. Agora, pra quem mora lá, né? Exatamente. E aí, começou... Vamos começar, como eu falei, desde o começo. Tem um embargo econômico, sim, em Cuba. Só que, gente, se tudo isso começou, foi porque os Estados Unidos não queria se aliar com gente que queria deixar um povo sem liberdade, que queria expropriar as coisas, né? Que foi a primeira coisa que Fidel Castro fez quando ele pegou a Cuba para governar, né? Aí ele fez o quê? Expropriou as propriedades privadas, tirou o povo praticamente da sua liberdade toda. Olha como a gente tá. Então, tudo isso começou porque Fidel prometeu tantas coisas, afinal não cumpriu nada. E a gente tem um embargo, sim, econômico, mas Cuba pode comercializar com mais 192 países. E por quê? E por que não? Por que tem que ser exatamente com os Estados Unidos? Mas acontece uma coisa, Cuba é caloteira. Você sabia disso? Não. Compra e não paga. Compra e não paga. Então, ninguém quer fazer negócio com uma pessoa que não pague. Pra quê? Não quer. Aí, ninguém quer fazer negócio com Cuba e Cuba tá assim por isso mesmo. Mas também tem outra coisa que não tem nada a ver com o embargo econômico. Que é? Que é que a gente não tem liberdade de expressão. Exato, isso que eu ia falar. Vocês têm acesso, tinham acesso lá à televisão do mundo inteiro, Não. jornal? Como que funcionava? A gente- Como você sabia a notícia do mundo lá? Notícia que eu do me mundo, lembro- Eu não sabia. Que eu me lembre, no hotel, pelo menos para turista, tinha canal de Cuba e canal da China. Em Cuba é só canais nacionais. Então, todo dia era a mesma coisa. Os animados, qual o nome? Desenho animado? Desenho animado, Ah. é até 8 horas. Ou seja, a criança só pode assistir coisas na TV cubana até 8 horas. Depois disso, não pode mais. E tinha o jornal, e tudo era obrigação. Bom, eles iam nas escolas, eu lembro, e eles falavam, olha, hoje você vai falar tal coisa que a gente vai colocar você no jornal. Tá feliz? Aí fala isso aqui, fala que o socialismo é bom, que você tá feliz pela educação, fala logo. Aí eles pegavam e nem obrigado eles te davam. Isso aconteceu comigo uma vez lá, eles colocaram meu rosto, né? Eles nem pediram autorização nem nada, eles chegaram lá. Você tá feliz com educação? Eu falei, sim, fala. Você não pode falar, não! Me tira daqui, por favor! Piscando com o olho, fazendo SOS com o olho, né? Aí, O tipo que assim, acontece se você falar mal do governo lá? lá você é preso. Ou você é multado. Você não pode falar mal do governo. Eu não sei se você soube, mas teve uma Monark manifestação. tava pensando em ir pra lá, não tava? O Monark tá pensando em ir Quem pra que tá Cuba. pensando em ir pra lá? Né? Quer? Não. Poxa. Ele foi expulso daqui já, imagina em Cuba. Pois é. Vai ser enforcado lá. E aí, se você falar mal, você é preso ou você é multado. É ameaçado. Não tanto você, sua família. Eles ameaçam sua família. Então não tem jornalismo independente lá. Não. Todos os jornais são do governo. Tudo lá é do governo. Esquece que ninguém é dono de nada. Absolutamente Sua de ca- nada. A casa, A casa é sua entre aspas, né? Porque eles podem invadir sua casa. e tirar você de lá e Você jogar na sua casa fala, olha, Fidel é um filho da mãe. E ele pode invadir sua casa, porque você tá falando. Não importa que você esteja na sua casa. Ele pode invadir Então sua o Fidel, privacidade. o Fidel não é gente boa, então. Não, se fosse gente boa, ele não estivesse no Brasil, né? É. Porque ele mentiu pra gente.
Ele fez muitas promessas. É isso, gente. O socialismo promete, promete, promete e não cumpre nada. Então o povo cubano se deixou enganar. Se deixou enganar e eles colocaram que os Estados Unidos eram ruins pra gente, que era não sei o que, al final das contas, a gente que mora em Cuba agora, o povo que mora em Cuba come graças aos Estados Unidos. Entendeu? E é assim. Eu fico um pouco... É que é o seguinte... Um assunto um pouco delicado. Então, mas se você pudesse colocar em questão de porcentagem, você acha que o povo cubano, quanto aprova o governo, aprova a situação e quanto não aprova? Quanto não aprova, ninguém aprova aquilo. Não tem nenhuma parte da Não população tem. que aprova? Pode ter até 1%, São os porque mais sempre ricos. tem alguém. Os mais ricos de Cuba. É. Quem Não- são os mais ricos? Não, lá? não tem rico em Cuba. Apenas o rico é a cúpula de Fidel Castro. Família de Fidel Castro, dirigentes. Esses vivem bem. Esses são vivem. ricos. Nossa, esses viajam para Paris, vão para os Estados Unidos, tem de papel tudo, higiênico? tem papel higiênico, come lagosta, come carne de boi, à vontade. Tem até o neto de Fidel Castro, Sandro Castro, ele tem um bar de luxo em Cuba. Que? De luxo em Cuba. Aí não acaba a energia. Aí tem um monte de comidas que a gente nunca nem experimentou na vida. E Sim. o charuto cubano, que é famoso pra caramba, que é caro pra caramba. Esse daí você pode comprar nas lojas oficiais do governo, né? Se você encontra, muitas vezes tem gente que vai lá e fala, ai, olha, charuto cubano, não sei o quê, comprei mais barato, mas tem que ter cuidado, porque às vezes são falsificados. Os cubanos fazem, sim. Então você tem que ter cuidado. Você Mas pode é caro, comprar- o charuto cubano original é caro pra vocês Nossa, também. é caro. Caríssimo. Caro. E aí você só vê os americanos, que geralmente são americanos que vão em Cuba, consumindo charuto, né? Mas é uma coisa cara. Eu queria saber da tua história, então, como que tua família, como que você saiu? Porque eu sei que seu pai saiu primeiro, né? Como que foi, Sim, como que foi a meu pai história? saiu primeiro. Meu pai saiu primeiro, mas ele foi pra Trinidad e Tobago. Mas a ideia era sair A e ideia levar era vocês sair. depois. Isso. E levar nós depois. Aí meu pai saiu. Como que ele saiu? Como que funciona? Você pode sair de Cuba Vamos só começar. a trabalho? Como que funciona? Então, a gente tem poucos países que a gente pode sair livremente. Brasil. Não, Brasil não. Não. Tem Trinidad e Tobago, tem Rússia, Rússia. Guiana. China? Irã, China não. Não. E tem, acho que mais, não sei, mas tem alguns. Mas geralmente são países de terceiro mundo, são Sei. países ruins que a gente, assim, tem até medo de imigrar. Então, o país mais fácil pra gente migrar é Guyana. Por quê? Porque Guyana a gente consegue vir pro Brasil. Tem gente que vai de fronteira em fronteira e chega nos Estados Unidos, mas tem que atravessar Nossa, toda a América tudo. Central, é. tudo. Isso daí, gente, é uma coisa normal, que muita gente faz, inclusive a gente ia fazer, só que não alcançava o nosso Porque é pressuposto. caro, né? Deve ser caro isso. Porque tem gente que tinha mais família fora, tem muita gente família fora, mas a gente só tinha algumas tias minhas e o meu tio, que foi o que ajudou a gente a sair. E irmão da igreja que ajudou muito. Meu pai tinha muitas amizades da igreja, então eles ajudaram muito a gente a sair. E ele foi pra Trinidad e Tobago. Meu pai foi para Trinidad e Tobago. Que ano foi isso? Foi ano 2016. Tá. Eu vim pra... Sim, 2016. E como foi lá em Trinidad? A gente ficou muito triste, mas meu pai foi deportado para Cuba. Por quê? Porque naquela época Cuba estava deportando muitos cubanos. E aí eles fazem isso de propósito, entendeu? Eles fazem alguma coisa, colocam alguma coisa errada no seu passagem, alguma coisa de propósito para eles te voltarem, para que o cubano pegue e compre de novo, gaste mais dinheiro com o governo e Então saia de novo. Ele chegou a ficar um tempo lá ou não? Já Ele foi chegou, não, ele passou uma semana, eu acho, preso ali num hotel, né, no caso. Sei. E eles deportaram ele para Cuba de novo. Mas a gente dá graças a Deus, sabe por quê? Por quê? Porque meu irmão e eu precisávamos de um era como uma permissão, autorização pra gente sair. Porque éramos menor de idade ainda. E aí a gente ficou falando do assunto e tal. A gente falou, olha, deu errado, mas agora não pode dar nada errado. E a gente percebeu que a gente precisava dessa autorização. E aí a gente fez essa autorização. E aí depois meu pai foi embora de novo, veio pro Brasil. Mas tudo isso com ajuda financeira de outras pessoas. Então, mas como que ele veio pro Brasil se não pode vir pro Brasil? Mas foi pra Guyana. Ah, tá. Guyana, depois de Guyana, Letem, que é a fronteira do Brasil, Letem, Boa Vista, e depois Manaus. A gente morou em Manaus 2 anos. Que ano que você morou lá? Morei em 2019 e 2020. Não, Então, 2018
Mas veio- 2019, 2020, 2021, 2022. Depois eu Então- morei no Estados Unidos, no Espírito Santo. Tá, mas ele veio primeiro. E como que ele fez pra trazer vocês depois? Bom, ele ficou 2 meses aqui trabalhando, né? Não conseguiu muito dinheiro. É. E a gente vendeu a casa que a gente tinha lá, que isso foi acho que $1.000, a nossa casa, $1.000. E a gente vendeu tudo, roupa, sapato, obviamente isso não dava, né, pra vir pro Brasil. Mas é isso, ajuda financeira do meu tio, de alguns E aí irmãos vocês da foram igreja. pra Guiana também? Sim, Mesmo caminho. mesmo caminho, só que ele veio pela selva. A gente veio num avião. Tá. Ele Que ele veio já tinha pela juntado selva. um dinheiro. Ele passou bem mais trabalho que a gente, também pra economizar dinheiro. E você não pode voltar mais pra Cuba agora, ou pode? O que Bom, acontece se vocês voltarem pra Agora Cuba? mesmo, eu não posso votar. Porque eu ainda não tenho minha residência permanente, que se Deus quiser eu vou conseguir esse ano. Mas eu acho que eu não voltaria mesmo. Não, mas tem Pra o perigo visitar. vocês voltarem? Tem, às vezes tem. Até Tem. pelos vídeos que você faz, o que você fala. Às vezes tem. Eu, na verdade, fico com muito medo. Não só por isso, é porque eles caçam você. Tipo, eles gostam de humilhar você. E eu, nossa, eu morro de medo. Às vezes eu sonho que eu estou em Cuba e eu acordo com pesadelo. Eu acho que, até por isso que eu, sei lá, fiquei com um pouquinho de receio de pensar de ir a Cuba só para visita, porque eu já sonhei tantas vezes que estou em Cuba e que, sei lá, acontecem coisas ruins, sabe? Aí você tem um pressentimento Você ruim. tem família lá ainda, não tem? Eu tenho minha avó, tenho algumas tias, porque minha família é muito grande, nossa, É. muito grande, muito grande. E aí tenho algumas tias, algumas primas. E meu avô é pai do meu pai. E, Naj, o que você tem então pra falar pro pessoal que duvida da tua história e duvida do que você conta? Olha, eu tô nas redes sociais desde 2020, no YouTube, eu comecei no YouTube. E eu comecei até a fazer vídeos em espanhol. Nunca minha ideia foi, a Nath cresceu, não. Sempre foi mostrar como era a minha vida, entendeu? Minha vida no Brasil, meu passo a passo, meu dia a dia. Só que as pessoas começaram a se interessar na minha história. Como era Cuba? Por que os cubanos fogem de lá? Por quê? Se é tão se bom o socialismo. É isso que eu sempre pergunto, inclusive, pra quando vem alguma pessoa comunista ou socialista aqui. Se é tão bom, por que fogem, né? Por quê? Se é tão bom, por que foi? Eu nunca vi um brasileiro morando lá como um cubano dizendo, olha, vou fazer minha vida aqui, vou construir minha vida aqui. Nunca, jamais, desconheço. Jamais. Não eu. Qualquer pessoa desconhece uma pessoa, um turista que vai lá e ai, não, eu quero morar aqui. Eu vou vir morar aqui. É. Não tem. Não tem, até porque ninguém quer socialismo. O socialismo é muito lindo na teoria, agora na prática. É muito lindo igualdade, é muito lindo, ai, não sei o quê. Mas não é assim, gente. Infelizmente não funciona assim. Eles pegaram igualdade, fizeram todo mundo igual. O médico recebe igual que aquela pessoa que trabalha de taxista, a pessoa que recolhe lixo. E o que eu tudo percebi igual. lá, que eu perguntava pras pessoas, as pessoas tinham medo de falar, né? Eu tava filmando lá, né? E as pessoas têm medo de falar As sobre pessoas têm Cuba. medo de falar. Bom, meu irmão, Michel, ele agora está nos Estados Unidos morando. Ele morou no Brasil 1 ano, mas ele saiu de Cuba porque ele foi condenado 10 anos por se manifestar. Teve uma manifestação em Cuba desde julho, que ano foi? 2022, 2021, não lembro agora. Mas foi em esses 2 anos. E meu irmão foi um daqueles protestantes. Bom, Cuba inteiro se revoltou, saiu pra rua, maior manifestação que teve em Cuba Aí nos marcaram últimos anos. uma galera. Aí ele pegou um cartaz e falava, ele até tinha as fotos, não quero socialismo, abaixo socialismo, alguma coisa assim. E eles tiraram foto, aquelas pessoas do governo, aí eles conheciam você e eles iam na sua casa. Você precisa ir na polícia pra gente consertar uns negócios. 10 anos. Aí ele saiu. E não ele, tem muitos cubanos que estão fora, mas por isso mesmo, tem muito youtuber cubano, tem muito criador de conteúdo cubano que E aí? sai de Cuba porque eles são ameaçados, eles botam na realidade. Gente, aqui, ó, olha aqui o preço do ovo, isso aqui é uma loucura em comparação. Aí eles vão lá no outro dia, boa tarde, bom dia, boa noite. Você não pode não fazer isso que você está fazendo. Mas como assim? Se eu tenho... Não, você não tem direito, não. Ninguém aqui pode falar mal do governo. Todo mundo tem que estar de acordo com esse governo, mesmo você passando fome. É assim mesmo, eles tocam a porta da sua casa como se eles morassem aí. Eles entram, nem permisso eles pedem. E assim, ameaçam você. Você não tem liberdade de expressão. Que uma coisa que, assim... Eu cheguei no Brasil e falei... Eu fiz assim, ó... Obrigada, Senhor. Porque, olha, eu consigo ter liberdade. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora, em Cuba...
morando lá, sendo cidadã de lá, sendo uma cubana, eu não tinha direito de fazer um monte de coisas. Hã? Então, eu não me considerava nem pessoa lá. A gente é como se fosse um animal. Eles maltratam você. Você pode ir a qualquer lugar, eles maltratam você. Você entra no mercado em Cuba, né, gente? Num supermercado. Bom, no supermercado não, num shopping. Allá fala de shopping. Mas o shopping de Cuba não é shopping. É como se fosse um mini mercadinho. Sei. Entendeu? E aí você entra lá e você tem que deixar o bolso guardado. A bolsa? A bolsa você tem que deixar guardado. E entrar assim. Mas por quê? Porque lá, se você fazer algum movimento, eles acham que você está roubando, ou sei lá, fazendo alguma coisa. E aí, eles ficam... Tem uma pessoa que fica te olhando. Como lá tem poucas pessoas, né, que... Lá não se fazem fila, assim, né, para comprar. Tô falando das lojas que vende o governo, Sei. né? Para comprar as coisas assim, as pessoas, de um em um, assim, ó. Assim mesmo. Então você se sente, sei lá, um ladrão, sei lá. Naquele país tudo é assim. Onde você for é assim. Deixa a bolsa no lugar e ele... Como se você fosse um, sei lá. Entendeu? Manda uma pergunta antes de eu falar sobre outros assuntos de Cuba, saúde, educação e tudo mais. Manda aí. Boa, manda boa. Ó, vamos lá. O Douglas Queiroz mandou aqui. Você acha que as pessoas que ainda defendem o regime socialista de Cuba realmente desconhecem a realidade ou preferem ignorá-la por conveniência ideológica? Tem dois tipos de pessoas. A pessoa que desconhece e a pessoa que é totalmente ignorante. Porque eu mostrando a foto aqui pra você, eles dizem que não é assim. Mas, gente, pergunta de um cubano. Pergunta. Vai lá, entra na casa de um cubano, toca a porta e fala, bom dia, eu quero saber como você vive. Vai lá, gente. Eu convido vocês a irem lá para vocês verem como que o cubano passa o dia a dia. O cubano passa 8, 10 horas sem energia todos os dias. Ou você passa o dia com energia, ou você passa a noite com energia. Mas o dia inteiro você não vai passar. Entendeu? O cubano falta 8 horas de energia por dia. É uma loucura. É que é fácil gostar de Cuba morando aqui, né? É muito fácil. Agora, tem outro tipo de pessoa que não sabe. E defende só porque outra pessoa fala que é boa. Tem muitos artistas do Brasil que apoiam esse tipo de regime e falam, ai, que lindo, a igualdade, não sei o quê. Desconhece, aí o outro vem lá e fala, eu também gosto disso. Mas na verdade não sabe. Tem muita gente desinformada. E é por isso que eu gosto de fazer os meus vídeos, né? Informando, mostrando fotos, realidades. Eu boto até vídeos da minha família, do dia a dia, nas minhas redes sociais, para o povo enxergar a realidade, porque realmente tem pessoas que desconhecem. É. Tem até uma pessoa aqui, Zani, você viu isso daqui, ô Tuti? Uma sugestão para o canal dela é convidar o pessoal da esquerda para serem entrevistados e assim enriquecedor para abrir muitos olhos por aqui. Você já pensou em chamar pessoal de esquerda para confrontar? Olha, não pensei. Na verdade, meus vídeos são mais na minha vida e tal. Às vezes eu faço entrevista com os cubanos, mas vou pensar disso. É. Vou pensar sobre isso. Seria legal uma entrevista. Alguém já fez react de algum vídeo seu, algum outro canal para desmentir você ou para contrapor ideia? Tem um monte, sim, tem um monte. Só que não lembro, não. Mas se você pesquisarem, aí tem. Tem? Tá. Não, comentários. Comentários são a melhor coisa. Eu recebi quase comentários. Dizem que eu não sou cubana, que estão me pagando pra falar isso, que eu tô mentindo. Que é da CIA, você já escutou também. Que você é da CIA. Você é da CIA? Não... Gente, eu sou. Só que não coloca isso no programa. Mas fala em português agora. Eu sou. Eu sou, mano. Mas você promete que não vai botar isso no programa? Não bota. Fala assim, gente, aí, mano, eu sou da CIA. Ai, não, é muita ignorância, não. Isso daí se chama ignorância. É. Manda Manda aí mais uma, Tuti. Ó, a Marina Ribeiro. Você acha que o brasileiro dá valor o suficiente à liberdade que tem ou estamos caminhando para perder isso sem perceber? Estamos caminhando para perder isso sem perceber. É mesmo? Você tá vendo um movimento aqui no Brasil perigoso. Tô. Tem gente que... você não tem liberdade para falar isso porque você é cubano. Gente, eu vivi. Eu senti isso na pele, nessa pelinha que vocês estão vendo aqui. Olha, é triste. É triste viver sem liberdade, é triste quando você é nada no seu país, quando você não tem nem livre de escolha. A gente não escolhe nem nosso presidente em Cuba. Agora vocês podem, vocês têm esse poder, então vocês têm que, abrir os olhos, estudar as coisas, para vocês verem que às vezes, gente, o povo se deixa enganar muito rápido, muito rápido. Não deixem ninguém lavar seu cérebro. Estudem, vejam as coisas, porque realmente, quando você perde sua liberdade, aí é difícil recuperar. E o que tá acontecendo na Venezuela? Você tá acompanhando? Sim.
Nossa, ele lá, o exemplo, foi presa a que defendia a liberdade. É. Eles fazem isso tudo de propósito. Isso que você está vendo na Venezuela é a mesma coisa que acontece em Cuba. Some gente. Some vai preso. gente, exatamente. E o socialismo é muito sujo, tá? Eles fazem assim, dão um jeito de desaparecer a pessoa. Em Cuba tem tanta gente que é preso político, que é desaparecido. Os opositores, né? A pessoa que não gosta do governo. Enfim, onde está essa pessoa? Ninguém sabe onde está. Um conselho que eu dou é os cubanos fazerem um filme Eu Ainda Estou Aqui, chamado Ainda Estou Aqui, que aí o pessoal, de repente, da esquerda preste mais atenção nos problemas de Cuba, né? Só que aí teria que ser Ainda Estou Acá. Ainda Estou Acá. Ainda Estou Acá. Ainda Sim. Estou Acá. Exato. Manda. Ó, vamos lá. O Vitor Souza. Você acredita que o Brasil está começando a ter sinais de censura semelhantes ao que você viu em Cuba? Meio parecido com a pergunta anterior, né, Tuti? Olha, vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, porque eu gosto de ser sincera, transparente, eu gosto de provas, que é o mais importante, né? Deixa eu mostrar pra vocês um correio que me chegou hoje mais cedo. Deixa eu ver se eu tenho print aqui pra vocês. Alguns vídeos meus, gente, nas minhas redes sociais, eu não ofendo ninguém. Eu não uso como posso dizer? Aquela pessoa que assim, se exalta Arrogante. muito. Não, eu não uso arrogância. Eu só falo a vida em Cuba, a realidade e as coisas que o socialismo pode nos trazer. Porque eu moro no Brasil, eu escolhi o Brasil porque aqui eu me sentia livre, aqui eu posso empreender, aqui eu posso ter liberdade, não financeira, de tudo, liberdade de tudo, até de pensamento. E em Cuba, não. Deixa eu mostrar pra vocês só. Cadê? Aqui. O que é? Conta desqualificada do TikTok. Isso não acontece pela primeira vez hoje, gente. Isso acontece de vez em quando, tá? Assim, de 2 em 2 meses, minha conta, eles desqualificam os vídeos, uns certos vídeos, eu falando verdades Sobre Cuba. sobre Cuba. Misteriosamente E são eles vão desqualificados. lá e... bom, minha conta do Instagram já foi, acho que banida uma vez. Colocaram um monte de coisa de socialismo e tal, de propósito. E aí também eu tenho vídeos do YouTube com a monetização. Restringido. Também com a visualização. E enfim, eu até tiro o print e boto nas minhas redes sociais quando isso acontece. Mas acontece muito. Censura e censura, censura. E tudo que eu posto são coisas verdade. Como está Cuba hoje em dia. Quando teve manifestação lá, que eu postei vídeos e tal, eles fizeram e tiraram a visualização dos meus vídeos. Tudo por falar a verdade. Poxa, falar a verdade agora é crime, hein? Agora tem tanta gente nas redes sociais falando cada coisa, tanta besteira, mostrando o corpo e, enfim, se mostrando, isso daí tá certo. A gente tem que aplaudir esse tipo Menininha de coisa. rebolando pode, né? Falar a sobre gente Cuba, tem não. que- Fala, Tuti. Ó, o Eduardo Morelli mandou aqui. Você não tem medo de ser enviado de volta a Cuba por falar tanto e o Brasil ser amigo de Cuba? Bom, na real eu não tenho medo, disso eu não tenho medo. Agora de voltar pra Cuba eu tenho, mas aqui no Brasil não. Não tenho. A gente não mora num país livre. Quando isso acontece, o Brasil vai deixar de ser um país livre. Outras coisas que elogiam muito de Cuba é a educação, né? E a parte de saúde. Como que é a saúde lá? Vamos começar pela educação. Tá. A educação, sim, em Cuba todas as escolas são públicas, são do governo, e as faculdades também. Só que tem gente que se forma aí, e al final das contas sai de Cuba, desperdiciou tantos anos assim, e pra nada. As pessoas, tem vários colegas meus de medicina, eu conheço 40 pessoas que estavam na minha sala. Essas pessoas foram para diferentes áreas, engenharia, algum para medicina, uma fez advogada, direito no caso, e uma acho que odontologia, se não me engano. E aí, mas a grande maioria é medicina tudo, porque lá entra muita carreira de medicina, curso de medicina. E as escolas lá oferecem muito medicina. E aí, a gente tava falando de quê? Sobre a educação e sobre... Então, sim, lá tudo é assim, o ensino é gratuito, só que muita gente deixa a medicina pela metade para fugir. A pessoa diz, olha, eu vou estudar, mas se surge uma oportunidade de sair, tchau faculdade, tchau medicina, tchau engenharia. É assim que funciona, porque a pessoa pensa mais no seu futuro financeiro.
Porque lá um médico ganha 5.000 pesos cubanos e o salário mais alto. Pô, 5.000 pesos, como eu te mostrei, é o valor da cartela de ovo. Então não faz sentido você fazer uma faculdade para nem poder comprar produtos básicos. Que lá em Cuba, quem tem as coisas, que tem um desodorante de marca, quem tem qualquer coisinha é porque tem família fora e envia essas coisas. Agora, um cubano que você vê usando um telefone bom é porque alguém levou para ele, mas não porque essa pessoa trabalhou, guardou dinheiro para comprá-lo. Entendeu? É difícil você fazer um médico, se tornar um médico, e você tenha que pedir dinheiro para comprar um desodorante. Isso acontece em Cuba. Então é assim, gente, tem educação gratuita sim, mas às vezes não vale a pena. Tem muita gente que se forma e vem para o Brasil, vem para outro país, conseguir dinheiro, fazendo faxinha, tudo ok. Mas a pessoa precisa de dinheiro, né? E sobre a saúde, não, a saúde é um caos. é? Nossa, a saúde é um Não é uma caos maravilha? total, não. Minha avó, de 2 em 2 semanas, pede remédio para minha mãe e para mim, porque lá não tem nem dipirona. Eu sempre tive dor de cólica, muita dor de cólica, e quando eu ia na farmácia não tinha uma dipirona. Aí tinha que fazer chá, né? O cubano tem muito isso de fazer chá, medicina, chá medicinal e coisas assim em casa. A gente aprendeu isso lá em Cuba, porque remédio mesmo não tem. E se você for conseguir uma dipirona pelo mercado negro, meu Deus do céu, você é a metade do salário. É muito caro. E tratamento de câncer, essas coisas? Quando tem... Foi ontem que eu estava no passaporte. Ontem eu recebi uma notícia que uma colega nossa tinha morrido. Eles mandam a pessoa, quando a pessoa já não precisa de um tratamento e o sistema de saúde de Cuba não consegue Entender? Ela disse, olha, vai morrer para sua casa. Assim mesmo te falam. Eles conseguem resolver algumas pessoas, e eu vou contar um negócio agora. Mas a grande maioria, eles falam, olha, vai para sua casa, que a gente não tem mais nada para fazer. E assim, a menina morreu em casa. Ontem eu recebi essa notícia. E minha mãe teve um fibroma. Esse é o nome, fibroma. É um cisto, acho, sei lá. Fibroma, não sei. Que a pessoa sangra muito. E aí minha mãe operou graças a que ela tinha uma mensagem no hospital, falou, olha, eu vou te dar uma comida, vou te dar uma cesta básica, me ajuda. Faz essa cirurgia pra mim, mas foi tempão. E assim que a pessoa consegue, entendeu? Subornando o médico. E não é o médico que não tem culpa disso, gente. É porque, imagina, o médico precisa comer. O médico precisa conseguir comida, porque ele também tem uma família. Ele também tem boca e tem que comer. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pôr na frente aquela pessoa que ajude. Que absurdo. E a gente não tinha aquilo que em casa, o que minha mãe deu pro médico. Aquele arroz. Mas a gente tem que priorizar. E minha mãe operou assim, desse jeito. E isso acontece com tudo. Então tem gente aí que morre fazendo fila e nunca é atendido. Não tem nem remédio, né? Você vai no hospital em Cuba e não tem aquele negócio de fazer o raio-x. O aparelho? Não tem. O aparelho não, aquele material lá. Ah, sei. Porque falta insumo, falta seringa. A gente teve que mandar para meu avô seringa, porque não tem luvas, porque não tem. Então você vai no hospital e já leva sua luva, leva sua seringa. Putz. É assim mesmo, leva seu algodão. É assim mesmo. Igual, quando você for... a pessoa que fica no hospital, qual é o nome? Que fica internado. Paciente, esse é o nome. Eu tenho, às vezes, dificuldade em lembrar de algumas palavras em português. Tranquilo. Que fica a pessoa leva seu cubinho de água, seu balde de água, sua toalha, suas coisas todas. Porque o hospital não tem para ofertar você. Aí tem que levar tudo. Remédio, tudo. Aí o médico faz o quê? Faz uma receita para você e fala, olha, tá aqui o que você precisa. Então, aí, se você consegue. O que você tá falando aí é uma visão bem diferente do que a gente, assim mesmo. do que a gente ouve mesmo. É um inferno lá, então. É um inferno. Ver. As pessoas ficam pensando, então, em como sobreviver e como sair de lá. A pessoa lá só pensando em coisa. Se matar para conseguir a comida do dia a dia e sair de Cuba. Não tem mais que isso. Não tem mais. Porque a gente nem protestar pode. A gente não pode nem se manifestar por causa que Não pode sair do país, fazer turismo. Turismo? Quem sai pra Cuba é ou procurar coisa pra revenda ou porque já foi embora. Porque vai embora, entendeu? Só assim. Só esses dois jeitos. Ninguém quer voltar pra Cuba.
E de Olha, segurança vida lá, é seguro andar por lá? Ou tem Lá, assalto? sim. Lá é um pouco seguro. Sempre tem assalto, né? Mas geralmente assaltam os turistas. Cubano não tem nada. Que vão assaltar a Vai gente. roubar o quê, né? Mas tem assalto sim. Isso a mídia não mostra também. Mas em si, Cuba é um lugar seguro. Isso é a melhor coisa que Cuba tem. Cuba é um lugar seguro porque imagina, tá todo mundo aí na sua, querendo comer. Então, a pessoa... E lá o povo é muito amigável, lá é muito unido. A gente tem que ser unido. A gente tem que se ajudar porque imagine, lá as pessoas saem de Cuba com a ajuda de amigos. Olha, o amigo que não, às vezes nem conhece direito, presta dinheiro Sim. e eles pagam certinho. Bom, foi assim que a gente veio pro Brasil. É. Se a gente não estivesse aqui, foi com dinheiro, com ajuda financeira de outra pessoa que tá fora de Cuba. Só assim. Fala, Tuti. Ó, muita gente aqui no chat também tá perguntando se é verdade que lá não se pode falar de Deus. Pode sim, só que assim, tem um negócio. Isso eu nunca tinha ouvido Tem falar. um negócio. Na escola, um exemplo, você não pode ficar pregando. Não pode falar de Deus. Na escola é tudo Fidel. Che, José Martí, só pode falar coisa da Revolução. Agora, eu e uma colega estamos aqui. A gente fez um grupo. Gente, você tem que ir na igreja porque isso é bom. Aí vem a... falando aqui de quê? Que não pode falar isso, não. Nem entre vocês? Eu sou cristã. Não, se você faz um grupo assim, em 2 pessoas, baixinho sim, mas religião é uma coisa que não é proibido, mas eles pregam primeiro, lá o Deus é Fidel. Lá o Deus é Fidel. Primeiro Fidel e depois Deus. Inclusive, eles te obrigam a falar obrigada, Fidel. Bom, eu na escola, eu sempre era que cantava, aqui isso, aqui, porque eu sempre tive esse negócio de falar bem, direito e tal. Gente, o português eu falo meio que enrolado, mas... Pero o espanhol eu lo hablo super bem. Então, ele fala, olha, você tem um pouquinho de arte. Eu quero que você cante a música da Revolução amanhã. Eu quero que você leia aquele negócio lá. Você tem arte para isso. E aí, ele falava, olha, depois que você terminar de falar o parágrafo de amanhã, você fala obrigada, Fidel, tá? E é isso. Um dia, meu pai falou, filha, mas peraí, você pode cantar uma música de Deus na escola? Eu falei, não, pai, não quero não, tem medo. Pode sim. Aí fui lá, eu cantei a música, depois que terminei de cantar a música, meu Deus do céu. Eu me senti uma ladrona, assassina. Mas por que você fez isso? Por que você não contou com a gente para fazer isso? Você fugiu da regra, você é isso, você é aquilo. Então não é uma coisa proibida. Não é uma coisa proibida, porque lá tem cristãos. É normal a igreja. Só que primeiro você tem que agradecer a Fidel. Você não pode fazer público Deus, não. É Fidel. E a igreja ali, atrás de Fidel. Cara. Fala, Tuti. Ó, Jaine Sacconi. Hoje no Brasil, direita e esquerda só ficam falando sobre pautas ideológicas e aprovando leis que destroem cada vez mais o país. O que fazer quando não existe saída política? Pode falar de novo? Um pouquinho devagar. Hoje no Brasil, direita e esquerda só ficam falando sobre pautas ideológicas e aprovando leis que destroem cada vez mais o país. O que fazer quando não existe saída política? Bom, gente, olha, existem 2 lados no Brasil e tem muita briga por isso, direita e esquerda. Eu não sou extremista. Eu não sou uma pessoa extremista. Agora, a gente tem que dar uma olhada na realidade. Nossa vida, nosso dia a dia. E não se trata de política. Porque, olha, vou falar uma coisa, política se faz parte da nossa vida, porque por política a gente tá como está, e política é o que fez que eu estou aqui no Brasil, gente. Foi pela política que eu saí de Cuba. Foi pela política que muita gente sai, muita gente foge, por isso que tem tanta gente que sofre violação e tal, por causa da política, né? Então a gente tem que olhar direito as coisas. Só que, vamos ser reais. Não estamos falando agora de política, vamos ser reais. Vamos olhar como estava a nossa vida há um tempinho atrás, vamos olhar como está hoje. Vamos dar uma olhada nas leis, nas coisas que beneficiam nós, que somos o povo, que pagamos impostos. Então, a gente tem que olhar a realidade. E você parar e falar, olha, que está melhor para mim? Como está o país hoje em dia? Como estava? Então, é sobre isso, gente. Não é sobre política. Porque eu, assim, não gosto de pessoas muito extremistas, não. Mas a gente tem que parar e pensar um pouco. Dar uma olhada na realidade. Então, é isso. E aquele programa que teve de trazer médico aqui pro Brasil, você lembra? Mais médico? Mas, sim. E aí? Bom, eu tenho muitos colegas médicos aqui então, o que o pessoal falava? Porque
o governo brasileiro tinha que pagar um valor pro governo cubano, né? Tinha toda aquela discussão de que os caras não eram livres e estavam aqui ganhando super pouco e a parte do que eles ganhavam tinha que ia direto pro governo e tal. Lembra que eu falei pra você que lá se formam muitos médicos? Que o governo faz isso de propósito. O governo dá, nossa, muita vaga de medicina. Lá sobra vaga de medicina pra você estudar. E al final das contas o governo ganha com isso, porque o governo pega esses médicos e manda para países fazer, né, trabalhos, mas o governo ganha mais que o médico. O governo ganha muito. O médico cubano ganhava R$2.500 e ainda trabalhando no interior. Tem gente que trabalhava no meio da Amazônia, comia até jacaré, tadinho. Aí teve até uma alergia de tanto coceira de mosquito que pegava ele por R$2.500. R$2.500. O cara estudou 6 anos, passou uma necessidade grande, aí veio pro Brasil trabalhar no meio da selva por R$2.500. E aí, é isso. As pessoas dizem, ai, mas não sei o que, não sei o que. Gente, ainda bem que o Bolsonaro acabou com esse projeto, porque isso ali é uma roubalheira. R$2.500 um médico. Não, ele acabou com o projeto e falou, olha, vamos fazer a coisa bem feita. O governo cubano não tem que ficar ganhando mais do que o médico. Pode ganhar uma parte, mas por quê? Putz, o governo ganhava mais que o médico. Sim. É um absurdo. É loucura. Aí ele fez o quê? Olha, as pessoas que querem ficar no Brasil, pode revalidar e a gente começa uma nova... E aí tem médico hoje ganhando super bem. Que ficou. Sim, tem muito colega meu médico que ficou e tá ganhando super bem. Entendi. E hoje, faz de 2 anos pra cá, tem alguns colegas meus que já tem carro novo, que ajuda muito a família de lá, de Cuba, porque nós vimos pra cá, mas a gente pensa também em ajudar os que estão lá. Não é somente nós, trabalhar pra gente ter um luxo, pra gente ter bens materiais. Não, a gente tem que pensar quem tá lá ainda, entendeu? Porque quando eu tava em Cuba, alguém pensou em mim também. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. É assim. E ainda bem, gente, que acabaram com esse programa. Tá todo mundo feliz hoje em dia, agradecendo ao Bolsonaro, né? Porque isso ali realmente era uma falta de respeito. Manda aí, Tuti. Ó, tem um relato aqui do Humberto Mauro. Fui conhecer Cuba no passado e realmente a situação é horrível. Falta luz todos os dias, mas o pior que todos falam é a falta de comida, porque os americanos não deixam Cuba exportar nada, por causa do embargo. Tem uns mercados novos que fizeram, que é somente em dólar americano. Produtos do Brasil, produtos da Espanha, produtos de Bélgica, se não me engano. Então, gente, olha só. Cuba pode comercializar com 192 países. Então, não depende só dos Estados Unidos. Aliás, tem sim comida dos Estados Unidos em Cuba. Tem frango, tem um monte de coisas. Eu posso até mandar uns prints para você depois. Que lá é vendido comida americana, é desodorante americano. Então, tudo muito caro. Eu digo que esse negócio de embargo é uma excusa para eles disfarçarem, porque, gente, enquanto tem um embargo em Cuba, os políticos, Fidel não, o irmão do Fidel e aquele Díaz-Canel estão fazendo aqui, pegando o dólar e embolsando aqui, colocando no seu bolso, né? É isso. Fala, Tuti. E também perguntam aqui como que são... Lá em Cuba se tem empresas consideradas capitalistas, né? Como McDonald's, Uber, enfim. Tem? Não, em Cuba não tem nada disso. Nada. Nada, não tem McDonald's, não tem Uber, não tem 99, não tem Bob's. Não tem nenhuma empresa assim. Tudo lá é estatal do governo, que eles mesmos fazem. E os hotéis lá são do governo também. Mas tem as casas que o governo... Tem os hotéis do governo e as casas de algumas pessoas que eles alugam. Mas essas casas são, por exemplo... eu moro no Brasil, vou fazer o quê? Vou comprar uma casa, já que tem muita casa e barata. Eu posso comprar. E quando for a Cuba, levar um ar-condicionado, uma coisinha, deixo ela bonitinha e alugo. E assim, minha família que mora em Cuba pega uma parte do dinheiro pra ela. E assim eu não tenho que mandar dinheiro pra ela. Aí já ela pega o dinheiro do aluguel. É isso que acontece em Cuba. Os cubanos fazem muito isso. Levam as condições, tem um quarto, uma casa que aluga pra estrangeiro. É assim. E internet lá? Como que é? Internet é uma coisa um pouco difícil. Os cubanos têm mais 4G, dados móveis. Agora, Wi-Fi você tem que ir até uma praça.
comprar um cartão que custava na minha época $2, não sei quanto esteja agora, deve estar mais caro, né? Se o dólar tava 25, agora tá 360, não quero saber quanto esteja esse cartão agora. E aí você ia até um parque, que era um lugar só que você tinha acesso à internet. Aí você se conectava 5 minutinhos no Facebook, postava um videozinho, uma fotinho, saía e assim, entendeu? Pensa que o dólar tá subindo aqui, já chegou em 300 já? 360 pesos. Tá perto, né? Quase. Tem vários vídeos aí de cubanos convertindo estrangeiro que vão lá e falam, gente, 360... Nossa. Mas vocês têm rede social? Vocês conseguem acessar coisa aqui do Brasil? Em Cuba eu tinha Facebook, mas também não podia, por exemplo, você não podia postar uma palavra, certa palavra, porque ele bloqueava. Ah, é? Sim, lá no... Tipo assim, realmente a rede social é uma coisa controlada. Você não pode postar um vídeo tal, uma coisa assim, porque eles bloqueiam. Não pode falar... Inclusive, se você mandar uma mensagem de texto e falar Fidel é um cingão, que é um palavrão lá... Pode chamar de gordo lá, os caras? Ah, sim. Mas, tipo, Aqui, falar pessoal, palavrão aqui pra Fidel e tal. Dá problema aqui, né? Eles falavam, sua mensagem não chegou a ir embora. Tipo, não foi. Nossa. Mas você tinha acesso a coisas do mundo inteiro? Pela Como internet? assim? Google, você podia pesquisar Google, notícia. olha, mas tipo assim, eu não pesquisava muito sobre, entendeu? Só que eu só tinha Facebook. Na minha época em Cuba, eu só tinha Facebook. Além disso, eu não tinha mais nada. Mas o Google, você não podia chegar no Google e pesquisar? Podia pesquisar, mas às vezes saía alguma coisa, às vezes não saía tudo. Ah, é? Eles regular. cortam alguma coisa. Eu não sei como... Gente, eu não sei como eles podem fazer isso, não. Eu até hoje estou me perguntando como eles podem fazer isso. É uma loucura. E você não tinha Instagram? Instagram YouTube? não tinha. Eu fiz meu Instagram... Bom, o primeiro dia que eu cheguei a Guyana. Eu abri meu Instagram em Guyana. Nossa, esse dia eu não dormi, porque imagina, internet... A gente chegou no hotel e a mulher colocou a Wi-Fi e falou, ai meu Deus, hoje eu realmente não dormi esse dia. Foi o dia inteiro, Facebook, Instagram, Google, no YouTube. Teve uma overdose tudo de que eu não tinha informação. feito, toda a rede social que eu desconhecia, eu fui conhecer em Guyana pela primeira vez. Num dia eu conheci tanta coisa que vocês não têm noção. Em 16 anos não conhecia, eu conheci um dia em Guyana. Uma coisa que eu lembro quando eu fui lá é que tinha sorveteria pro povo cubano e sorveteria pra turista, né? A sorveteria do povo cubano era só 3 sabores, tipo, sei lá, chocolate, morango e não sei o quê. E baunilha. E baunilha. Sim. Aí você vai no outro, putz, aqueles puta sorvete de qualquer coisa. Bom, eu experimentei sorvete de abacaxi, sorvete de abacate, um monte de sabor aqui no Brasil. Os únicos 3 sabores eram chocolate, baunilha e morango. Cara, não tinha outra coisa, não tinha... Porque aqui tem eu fui sem flocos, querer, eu fui sem querer no sorveteria dos cubanos. Aí eu fui pagar, eu falei, mano, tá estranho isso aqui, tá muito barato. Aí eu ia pedir o sabor, a mulher nem perguntou pra mim, já colocou lá os sabores e tipo, próximo. Eu nem pude escolher. A sorveteria do governo, você poderia consumir até uma certa quantidade de bolinha. Acho que era 5 bolinhas por pessoa, que é até o máximo, entendeu? Mais do que isso você não pode comer. Então você ia na sorveteria, fazia uma fila enorme, ainda tinha que chegar. Pegar o sorvete de um sabor só, às vezes, esse dia tinha 3, mas nunca tinha 3 sabores, era um só sabor ou 2. Aí você chegava, pedia, e chegava assim tudo derretido, e não podia ainda nem comprar mais. Se você ficava com vontade, o pessoal aqui do chat tá fazendo uma observação bem válida. Se as mulheres lá de Cuba são tão pobres assim, Tem que ter cuidado com uma certa... Arthur Duval não pode ir pra lá, Não pode. né? Ele fica louco. Vai ficar louco. Manda aí, Tuti. Ó, vamos lá. Perguntaram aqui também se existe algo que você não coloca nos seus vídeos por medo de represálias, mesmo você estando fora de Cuba. Sobre Cuba? Você fala Sim. tudo ou tem coisa ainda que você tem medo de falar? Sobre Cuba eu falo tudo, né? Eu me sinto protegida no Brasil. Falando de Cuba. Mas falando do Brasil já tem medo. Falando no Brasil outra coisa. Eu te mostrei agora mesmo como que funciona, né? Não pode falar as coisas. Sendo que eu não falo assim, nem palavrão, nem nada. Eu só falo, oi, gente, olha isso. Vocês estão vendo como... E já, entendeu? Mas de Cuba eu posso falar o que eu quiser. Tem coisas, inclusive, que nem falo às vezes, porque é muito pesado. E as pessoas dizem, cara, agora... Eu acho que essa menina tá mentindo, porque tanta coisa inacreditável e absurda Qual que a coisa mais acontece em absurda que você Cuba. já falou que o pessoal falou, não é possível que seja verdade? Bom, tem tantas coisas. Um exemplo, que eles iam lá, sobre isso que eu te contei. Que eles iam lá e falar, eles chegavam na escola. Um exemplo, Sim. aqui as crianças têm direito também. E você é professor mesmo, você falava, você amanhã vai ler esse negócio aqui, tá?
Não, professor, mas eu não quero, estou sem montar, eu tenho vergonha. Não importa, Tem que você falar. vai ler. E olha, depois de ler isso, você fala, eu sou Fidel. Obrigada, Fidel também. Essas duas frases, tá? Por favor. Já, é isso. E você não podia se recusar. Se você se recusar, o que acontecia? Ele fala, então você vai ficar sem nota, vou te reprovar. Nossa. E era assim. E ele reprovava um monte de gente mesmo. Entendeu? Assim, normal. São coisas que, assim, inacreditável. Mas acontecem em Cuba. Nem eu, às vezes, acredito. E o lance de droga, prostituição lá, como... Prostituição tem muito, Tem? principalmente em Havana. Tem. E eu assim, às vezes nem é pelo dinheiro. Às vezes é Por por comida? algumas coisinhas básicas. Por coisa que não tem acesso, né? Por um desodorante, por um shampoo. Que lá os estrangeiros, eles levam sua bolsinha com um shampoozinho, com coisinha assim, que às vezes dão até no aeroporto. Sim. Internacional, dão as bolsinhas. Falo porque alguns colegas meus que iam lá, eles me davam aquela bolsinha de shampoo, aquela bolsinha que dá aquela no que vem aeroporto. ou no Shampoo, avião, né? acondicionador, meu Deus, aquilo pra mim era, sei lá, shampoo. Eu falava, nossa, obrigada, ai, que lindo essa bolsinha. E tipo assim, eles davam pras meninas e as meninas davam um beijinho, entendeu? Pô, Ah, é muito triste. Mas tem muito. E às vezes nem é pelo dinheiro. É? É por coisa básica. e drogas lá? Tem? Lá, no dia a dia, assim, você não vai ver, mas tem lugares que específico que vende. Um exemplo, aí onde te falei que o neto de Fidel Castro tem um bar, Sei. aí tem droga. O neto de Fidel Cocaína, Castro, essas paradas. ele tem droga aí. Tem muito cubano infiltrado que vai lá ver como que é e depois contar. Isso ali é como se fosse um Estados Unidos dentro de Cuba. Entendi. Tem de tudo. Lá tem pode até... tudo. Pode tudo. Fala, Tuti. Ó, também perguntaram se você acha que as autoridades internacionais têm medo de enfrentar regimes como o cubano. Pode falar de novo. Se você acredita que as autoridades internacionais têm medo de enfrentar regimes como o cubano. É que lá somente mandam eles. Lá não há assim, ninguém. Eles têm tudo, eles têm as armas, eles têm o poder, eles têm tudo. Agora, eu acho que se alguém intervenisse lá com força, acho que daria certo. Porque também tem uma pequena cúpula. Tem uma pequena parte, entendeu? Os ministros, uma pequena parte. Só que eles que têm tudo, as armas, o poder, as represárias, a gente não pode fazer nada. Se eu for uma cubana e saio agora mesmo protestar, abate o socialismo, eles vão me levar para a cadeia 10 anos. E aí não vale a pena. Eu não posso fazer nada. Se lá os cubanos tivessem armas, tivessem o poder de fazer alguma coisa, todo mundo, faz tempo aquilo tivesse caído, mas a gente não pode. E você tem medo, você tem uma filha, um exemplo, de 5 anos, você vai pra rua, pra afinal das contas, não resolver nada, você fica em casa quieto, porque você sabe que você vai ser preso. É. E ao final das contas, você vai preso e eles vão ainda na casa da sua mulher e da sua filha manipular eles também. Falar, olha só, seu marido foi preso, mas você também vai ficar calada, você não vai falar nada, nem vai postar nada nas redes sociais. É assim. Você já falou em vídeo sobre o preço do combustível lá, né? Que é alto pra caramba. Preço do combustível é outro negócio. É? Então, o transporte é um negócio um pouco também difícil. Lá, o transporte do dia a dia do cubano é a carroça. Carroça? Eu não sei se você ouviu falar de carroça. Não. Bota aí, carroça cubana é o transporte do dia a dia. Você, um exemplo, mora aqui e aí você quer ir pra, sei lá, um lugar que é até 30 quilômetros, que é Sim. até o máximo que eles... de carroça, vou pegar uma carroça por um certo valor. Depende, agora não, imagina, quando eu morava em Cuba tava 10 pesos a passagem, agora deve estar mais caro ainda. E o transporte é a carroça, o ônibus nas cidades mais grandes, tipo Havana, Matanza, que tem transporte público, mas não passa com a flexibilidade que passa no Brasil. Sim. Você demora mais tempo. E na cidade do interior, quando você mora numa cidade do interior e quer ir... Ai, o celular caiu. Tranquilo. Do interior e você vai até uma cidade, aí você se ferra, meu amigo. Porque aí você tem que fazer o quê? Fazer uma fila pra você pegar esse ônibus, pra então ver se você cabe no ônibus. E assim, eu morava no interior de Santo Espíritos, morava em Taguasco. Ah, carroça que nem aqui mesmo. Mas esse daí não é do cubano, esse é a carroça do turista. Porque tem isso também. Ah, é Tem que carroça... botar a carroça do cubano, É, tá botar muito a carroça de bonitinho. passagem cubano. Essa daí é turista. Isso aí é mais bonitinho. Ô, Tuti, você pegou de turista. Gente, um cavalo em Cuba carrega 12 pessoas. Tadinho do cavalo. Aí o dia inteiro.
Então, aí você ferra, porque você tem que aguardar um ônibus que vai até uma cidade para ver se você... Inclusive, eu lembro que eu, às vezes, ia o dia antes para pegar a senha, para pegar o ônibus no outro dia, para ter lugar no ônibus. E se não, você, então, pedir carona. Ficaram, sei lá, o tempo que for, pedindo carona assim, ó. Isso significa, por favor, me leva que eu não aguento mais. Caramba. É uma loucura mesmo. Achou aí, Tuti? E tem um vídeo seu que eu também... É assim mesmo. Esse Ah, é eu meu vi por transporte, lá. esse é o dia a dia do cubano. É assim. Cara. E lá os caras mostram o cofrinho também, né, Tuti? Nossa. Eu vi um vídeo seu, você mostrando sua avó entrando pela primeira vez no mercado. Aqui. Minha avó no Brasil? É porque eu reajo a vários vídeos de vários cubanos. Acho que não era minha avó, porque não minha era avó sua nunca avó? veio no Brasil, não. Mas o que que era, então? Era alguém uma que ficou, cubana. ficou louca assim no mercado? É uma conhecida minha, acho que mora em Curitiba. Ah, é? Como que foi isso? Foi Tadinha, gente. Coitada, né, cara? Ficou Ela fica... Mas você também deve ter ficado Mas eu fiquei abismada. pior, né? Porque eu, tipo assim, eu... Vai num 16 anos... Eu, uma adolescente, nunca tinha visto tanto. Sabe que adolescente gosta de comer besteira? Bolachinha, o suquinho, refri. Aí, nossa, eu vi Coca-Cola pela primeira vez, tantas coisas pela primeira vez, fiquei chocada. Aí o cubano faz o quê? Tira foto, grava pra mandar. Minha mãe tirando foto da cebola, porque lá em Cuba a cebola é menor. Aqui a cebola é muito grande. Minha mãe, olha essa cebola aí, que linda. Oh, meu Deus, tem morango. O morango também é uma coisa que eu nunca experimentei na minha vida em Cuba. Então, Sério? pela primeira vez no Brasil. Então, tudo me surpreendia, porque você, assim, o máximo que você tem acesso em Cuba é aos shopping, que eu te falei, que são mini mercadinho, que vende ali, naquela época era no dólar cubano. No dólar cubano. E também tem as bodegas, que é o centro de distribuição, onde o governo vende as coisas para nós. Que aí é a comida racionada. Aí é racionada. Nessa shopping, o que vendia? Meinha. Vendia salsicha, aí Sim. você passava mais trabalho para comprar, entendeu? Porque o governo também não fornecia esse tipo de coisa pra Picanha gente. tem lá? É? Picanha. Quê? Picanha. Olha, eu sinto agora que tava morando em Cuba, assim, falando sobre Cuba e tal, e você falou picanha, eu me assustei, porque isso aí é proibido em Cuba. É. Carne de boi é uma coisa... Mas aqui você já foi em churrasco, né? Não, e aqui, nossa... Aqui você passa bem. Churrasco é a melhor coisa, olha. E churrasco com farofa ainda, assim. Pô, aí nossa, sim, né? Olha, melhor coisa, melhor coisa. E de palitinho, eu gosto de churrasco e palitinho. Sei, de espeto. Amo. Comida japonesa, já experimentou? Não, japonesa eu não gosto, não. Mas lá no... Peixe, lá em Cuba não tem esse negócio de japonesa, não. Não? Não. Lá não tem esse negócio de Qual que é a comida sushi e típica tal. cubana? Lá é com gris, porco. O que é com gris? Com gris é um arroz com feijão. Mas, tipo assim, você cozinha o feijão primeiro. É tipo... No Brasil tem um nome. Isso aqui eu vou... Virado a paulista? É tipo Não, o baião de dói, mais ou menos assim. tá. Só que só arroz e feijão preto. Tá. Aí coloca alguns temperos. Aí tem também a banana frita. Salada de tomate e alface, que é a salada nossa. Porque não tem mais salada assim. Salada que você consegue comprar Sei. essa. E porco. Mas essa é a comida típica, que a gente se contenta quando a gente tem essa comida. Mas a comida típica do cubano agora mesmo é arroz branco e o que você E achar. o que tiver. Mas chegam a comer, tipo, rato, essas coisas, não, né? Não, rato também não. Aí não, né? Rato não. Mas naquele dia eu postei um vídeo de que alguns cubanos... Ali, ó. Ó, arroz com esse arroz? Exatamente assim. Só faltou salada. Eu comi quando fui pra lá. É uma delícia, né? Minha mãe faz muito bom, gente. Olha. E olha só, eu sei fazer também, O que tá? é isso do lado direito aí? Isso ali é banana da terra. Você ferve, depois amassa e frita. Pô, me deu fome esse arrozinho aí. Nossa, me deu também, tá? Qual a melhor comida aqui do Brasil? A comida do Brasil, que eu mais gosto? é. Churrasco. Feijoada? Feijoada também. Você gosta? Nossa, minha sogra faz uma feijoada. Me dá até Hoje fome. foi dia de feijoada, ó. Bati uma feijoada lá na padaria, cara. Sério? Comeu também? Também. Ah, rapaz. E ele nem trouxe É quarta e sábado, né, aqui no Sim, Brasil. feijoada. São dias de feijoada. Ai, que delícia. Então, arroz, uma feijoada, eu gosto de uma carninha ali, de preferência picanha. Já viu que ela é do, né? Ela sabe. Ela sabe da parada. Manda aí, Tuti. Ó, a Juliana mandou: você acredita que Cuba ainda tem alguma esperança de mudança ou o regime está tão enraizado que seria impossível reformar o país? Sendo sincera Não vai cair nunca? com você, gente, acho que isso daí não caiu. Eu, na minha vida, no que eu tô viva, até o momento que eu vou durar,
Eu acho que isso não vai cair nunca não, tá? Porque que ninguém tem um controle sobre isso. A gente não pode fazer nada. Eu, sendo sincera, e não é que eu seja pessimista, gente. Eu realmente queria muito que aquilo mudasse, sabe? Porque ainda tem colegas lá, tenho família, né? E eu não quero que minha família passe necessidade. Mas eu acho que não tem jeito. Agora não tem jeito mais. E você tem amigos lá que você tenta ajudar a vir pra Tenho cá? amigos que pra vir pra cá é um pouco complicado, né? Porque É. eles têm alguns têm filho, Ah, tá. entendeu? É, o Então problema- é um pouco complicado. Filho é um pouco complicado também, precisa de autorização dos pais, é uma doideira. Pra vir pra cá realmente é uma coisa difícil. Antigamente também, esqueci de falar isso aqui, antigamente era um pouco mais fácil, mesmo eles deportando os cubanos. Agora, olha, outra coisa e loucura que acontece em Cuba. Tem cubanos que estão fazendo o quê? Comprando a passagem e quando eles vão no aeroporto, eles dizem que você não pode voar. Ah, é? Com a passagem comprada? É, que você não pode. Aí eles fazem o quê? Eles pegam essa passagem e vendem para outro cubano. Mais caro, o dobro do preço. E o cubano vai lá e compra. Obviamente não com o dinheiro dele, né? Com a É. ajuda do exterior. E isso é outra coisa loucura. Que naquele dia eu tava falando com meu namorado, com meu noivo. Amor, a gente, tipo assim, a gente vai viajar de... É namorado ou noivo? Noivo. É que a vez eu me confundo. Meu noivo. Ele já, é que em já deu uma espanhol- olhada pra cá, né? Em espanhol, namorar... noivo. Nóvio. Novio é namorado. Ah, é? Então é por isso que eu confundo. Mas não tem a palavra pra noivo? Não. Quando Não. troca Quando aliança, você se casa é casado. Prometido também, né? Prometido. É noivo. Agora, o- novio é namorado. Por isso que a vezes eu... Você tem uma prometida? Yeah, eu tenho. É, está prometida? Sim. Há quanto tempo? Antes de ontem fez um ano. Um ano? Ele ficou até sério e falou em português, você viu? Tem que ficar. Mesmo depois das previsões da nossa amiga sensitiva? Cara, depois das previsões... É porque é o seguinte, veio uma sensitiva aqui e falou que o casamento ele não ia casar, que o namoro dele não ia dar em nada, que Você tá era... namorando? Estou. Ah. E aí? Depois das previsões, curiosamente, o meu namoro Melhorou. melhorou muito. Tá vendo? Tá vendo? Sério Sempre mesmo? melhor antes de piorar. Nossa! Aí já era! Tô brincando, né, ô Tuti? Torcemos ficou por você. roxo, tá? Obrigado. Tá Mas bom? por mim ou por eu e ela? Por vocês. Ah, obrigado. Vai dar tudo certo, cara. Ah, obrigado, amém. Mas se Amém. não der, a culpa não é da Não, mas tem que dar, já investi muito dinheiro, né? sensitiva. Já tem que dar. Tá com quantos anos? Tem que dar. Eu, 23. E trabalha com o que aqui? Eu aqui trabalho, eu tenho uma loja chamada Nadi Moda, que inclusive esse Ah, é? look é da Nadi Moda. E também em minhas redes sociais, parcerias. Canal também. Canal do YouTube, que assim, é minha renda, assim, mais... Como que é seu canal? É seu nome do mesmo? YouTube, é Nadi Mora. Tudo. É, tudo. Pode Aí seguir lá. parcerias também. É isso que eu trabalho. Mas minha loja, gente, de roupa, muito legal. Mas como acha sua loja de roupa? Minha loja tá... você entra no meu perfil do Instagram Tá e lá. aí tá, Nadi Moda. Tá bom. O pessoal pode entrar lá. Só roupa feminina. Feminina. Tá. Só Então não dá Tuti pra você. A não ser que for dar pra... Desculpa, sua menino, namorada. mas é que tipo assim, só... É, presente pra sua namorada. Não, vou comprar. Manda aí, Tuti. Ó, tem mais uma aqui, ó, do Júlio, que é: em um país com tantas restrições, como você lidava com a sensação de não poder sonhar ou planejar o futuro livremente? É uma coisa, assim, talvez pra você chegue a falar, nossa, mas que doideira, como essa pessoa vive assim? A gente se acostuma. O povo se acostuma a tudo. É incrível como a pessoa se acostuma. Você se acostuma a morar na miséria, se acostuma a viver bem, se acostuma a tudo. Entendeu? Então, mas a gente tem isso, a gente não é acomodada, a gente não se conforma com aquilo, a gente quer sair daquilo. Então é por isso que tem cubanos que fogem, mas tem pessoas que vivem a vida inteira ali, ó, e ainda se questionando, meu Deus, o que eu vou fazer no meu futuro? Mas, infelizmente, não tem a possibilidade financeira, né, de sair de Cuba, e as pessoas nascem e crescem com a vontade de sair de Cuba. Esse é o único motivo, assim, sabe? A única esperança, a única motivação que a gente tem para todo É de dia, um dia conseguir para sair todo de lá. dia estar ali lutando. Algum dia eu vou sair de Cuba. É isso. Você conhece a Zoe? Conheço mas pessoalmente não. Não, Só pelas redes pessoalmente não? sociais e tal. É mesmo? Mas você mora aqui em São Paulo? Eu moro em Espírito Santo. Tô Ah. aqui só para visitar minha família. Achei que vocês cubanas todas eram enturmadas. Tem mais Como gente? assim? Ah, porque ela é cubana também. Ah, sim, aqui. sim, sim. É. Eu amo vídeos dela. Não Mas sou tem minha. mais cubanos ou cubanas que Tem fazem a- vídeos? A Helena, eu acho também. É. Tem mais, só que agora eu não lembro o nome. Mas tem alguma que fala bem de Cuba?
Bem de Cuba, menino? Bom, bem de Cuba não, mas que defende a esquerda, sim. Tem a... Tem? Agora eu não lembro o nome dela. Mas tem alguma Que mora sim. aqui no Brasil. Mora no Brasil. Ah, vou ver os Aí vídeos. eu falei, mas realmente foi uma coisa que chocou todos os cubanos que estão aqui, todo mundo, nossa, falou, mas como assim, menina? Mas realmente ela tem uma personalidade um pouco estranha, e não, sei lá. Tá. Fala, Tuti, tem alguma dúvida sua? Ah, que foi? Na sua? Dúvida sua. Eu quero, eu quero uma pergunta sua. É que eu já fiz uma pergunta minha. Quero outra. Outra? É agora. Agora? Agora, pense. Agora? Sim. Ah, você quer agora? Você tá pensando Eu enquanto tô, eu tô isso. tentando pensar. Qualquer coisa, cara. Qualquer que você coisa. queira saber sobre Cuba. A gente falou sobre droga, sobre educação. Tem mendigo lá na rua? Tem Tem? gente que mora na rua. Ó, me prometeram que não tinha isso. Porque falam, ai, porque em Cuba não tem morador de rua. É. Gente, pelo amor de Deus, tem um Goguinho, né? Tem um Google. Teve um brasileiro que foi lá e filmou isso daí, né? Sim, tem sim morador de rua, normal. Geralmente aquela pessoa que tem problema com álcool, que fica na rua. Mas tem. Tem. Fala. É, Antes de você falar, só para o pessoal entender, a gente tem 2 vídeos aqui. Claro, tem várias pessoas falando sobre Cuba, mas tem 2 episódios especiais. De um falando dos problemas de Cuba e outro falando das vantagens de Cuba. Então tem Exatamente. 2 visões sobre Cuba. Assistam aí. Fale. exatamente. Então uma pergunta minha. Fale. Como que é o esporte em Cuba? Como tem, assim? Tem o Cubão, igual a gente tem um Brasileirão aqui? Não. Você não quis Cubão. fazer essa piadinha. Não é uma piada. Cubão. Não é uma piada. Não, é Cubão não é piada. Não é uma piada. É uma Vamos assistir o Cubão. Exatamente. Ali chegou dominguinho, 4 horas da tarde, Vamos ligar ver na Globo, Globo, no SBT, né? e assistir o Cubão. Cubão. Como que é? Tem Lá tem o esporte típico de lá, Tem- é o beisebol. beisebol? Beisebol. Só que, ai, gente, assim, antigamente era mais loucura, porque tinha os esportistas, só que esses esportistas acabaram saindo de Cuba. Ficando Tem por... muita gente que nas Olimpíadas aproveita e fica no próprio país, Sim, né? claro, isso acontece sempre, você pode ver. Imagina a oportunidade dessa, É. como você vai deixar de mão. Aí tinha os esportistas, antigamente, quando moravam em Cuba, o povo ia lá no estádio, só que a última vez que eu fui no estádio, aquilo lá parecia, tava tão vazio aquilo. Sei. Vazio. Meu pai gosta muito de beisebol, só que agora só gosta mais de futebol, não sei como uma pessoa pode trocar. Ah, porque é Aí- chato o beisebol, né? Sim, mas... Mas lá não tinha futebol, campeonato, essas coisas? futebol É não. fraco lá? Basquete é forte. Tipo assim, sim tem, só que não é muito... É fraco. Sei. Lá o povo gosta muito de futebol. Real Madrid, Barcelona. Ah, Lá é tudo isso, futebol. Futebol. Sendo o beisebol é o esporte tradicional cubano. As pessoas não gostam muito. Esse Geralmente é o idoso que Esse gosta mais. futebol, quem gosta é o... O Tuti gosta do futebol. Por que eu não imaginei que você falaria isso? Você já pensou quando ela Na falou hora que ela futebol? falou futebol, eu olhei pra você e falei, Futebol. já tô imaginando. Fala futebol, né? É, futebol. Futebol. Mas ele curte é o futebol mesmo. Esse Manda eu aí, Tuti. pratico. Não tem mais dúvidas, então. Não, que acabou. Tá certo. Naji. Naji, obrigado demais pelo papo, entendeu? Só que você não está livre porque eu sempre termino as conversas com 3 perguntas para quem vem pela primeira vez e você não vai ser diferente. Agradecer a todo mundo que tiveram aqui. Tem um maluco que ainda tá falando de embargo aqui desde o começo do chat, ele continua falando de embargo. Chato pra Chato. caramba. Nada, Tá falando que- já respondeu. Então a primeira pergunta eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida, Naji. O momento mais difícil que eu passei na minha vida foi em Cuba. Todos os momentos ruins que eu teve, todas aquelas experiências que realmente, nossa, fazem parte da minha vida, ainda estão aqui guardadas, né? E também um pouco de medo ao sair de Cuba, que eu não sabia como que era, se ia acontecer alguma coisa. Porque tem muito isso também de pessoas que não chegam com vida ao seu lugar de destino, né? Então foram meus piores momentos da minha vida. É. Eu achei um comentário aqui extremamente preconceituoso aqui, hein? Do Gabriel. A vantagem é que não tem cubana gorda. Eu bloqueei esse cara aqui, cara. Achei um absurdo. É ela que tá rindo, tá? Ela é cubana, ela pode. Ninguém aqui tá indo. Ninguém tá rindo, tá? A segunda pergunta é o seguinte. Não sei se você tá sabendo, a gente vai morrer um dia, você tá ligado, né? Já te avisaram isso em Cuba. Obrigada por me lembrar. Então, vamos morrer, mas vai demorar muito tempo, fica tranquila. Agora, esse programa vai ficar pra sempre na internet. Fala pro pessoal daqui 200 anos que tá vendo esse programa, quais seriam suas últimas palavras, Naji? Teu epitáfio. Minhas últimas palavras é lute pela sua liberdade, porque você só dá valor a ela quando a perde. É. E já depois de perdida, é difícil recuperá-la.
E a terceira pergunta é: qual é a sua dúvida atual? Você tá aqui no Brasil, você deve ter várias dúvidas. Qual é a Sim. tua pergunta que você se faz hoje em dia? Olha, a minha dúvida mais grande é por que aquelas pessoas que defendem o socialismo moram no capitalismo? Porque isso acontece tanto. Tem gente que mora aqui no Brasil, né, com ar-condicionado no quarto, aí vai e defende Cuba. Gente que passa 8, 10 até 10 horas sem energia em casa. Por que defendem isso? Por que não vão lá morar? Como vive um cubano? Com o salário do cubano. Ó, tô te dando a opção que até com o salário do médico, vai. Que é o maior lá. Que é o maior. Tô até te dando a opção. Pra ver se você vai comer ali seu churrasquinho. Que é 5 mil. De 10 reais aqui no Brasil. Pra ver se você vai conseguir dar um rolê no shopping. Não. É isso. Obrigado demais, Naj. Obrigado. Obrigada a você pelo Teu convite. noivo amém. que tá aqui, é o pessoal que tá aqui, que é o Léo, a Fabi e eu. Infelizmente você voltou, né, Voltei. Tuti? A gente torceu pra você não voltar, cara. Será? Não. A gente ficou aqui fazendo. Eu acho que ele não volta, acho que não volta. E você voltou, cara. Você quase me perdeu ontem, cara. É sério. Por quê? Porque ontem o avião quase que... Sério, velho? Não, ele só arremeteu só, e aí eu tô usando isso como... Eu tô chegando nas pessoas falando, nossa, ontem quase sofri um desastre aéreo. Só pra ter uma, Só- pra ele ter só uma arreme- história pra contar. Exatamente. Vai pra Cuba, então. Se você me pagar a passagem, Mas você vai ficar lá. aí eu já não sei se... Não. Não compensa. Tá bom. compensa, então. não. Não compensa. Só vai se tiver a passagem de volta, então. E é engraçado lá, você sabe que eles não carimbam teu passaporte com o negocinho de Cuba. Como Por causa dos Estados Unidos e tal. E eles é? carimbam um outro papel. Não carimbam no seu passaporte quando Sério? você chega lá. É. Por causa disso, pra não ter problema quando você for pros Estados Unidos. Caramba. É. Não sei se ainda é assim hoje, mas era. Fala, Tuti, é você que tem que falar as coisas. Você lembra ainda? Eu lembro. Galera, é o seguinte, se você chegou até o final deste papo incrível, maravilhoso e ainda não deixou o seu like, Em espanhol. usted está mosquando. 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 Entonces, Mosquando. entonces, deja tu like, compartilhe Compartilhe. e inscreva-se no canal. E torne-se membro. E torne-se membro do nosso podcast. Sim. Já viste mi membro? Já. Nossa! Como? Já. Quando? Você já ficaste desnudo? Desnudo acá. Exato. Tá. É tudo mentira, tá? Calma. Ele falou umas besteiras. E você prestou atenção em la conversa. E eu prestei. O que o pessoal escreve em los comentários para provar que chegou até o final dessa charla? Para provarle-nos, Provarle-nos comente. Fiscal de cagada. fiscal de cagada. Só de cagada. Que é o lance do papel higiênico que ela falou. Quer fazer um número? Cara, imagina você vai no. Aqui, chega pra família. Eu vou ao banheiro, ela fala assim: o número 1, o número 2. Ela com o papel higiênico, ela vai, dobra e fala: toma. Agora... Mas E acá, quando você vai fazer o número 1, mas no meio da vontade de fazer o número 2? Nossa, já aí aconteceu. quando sai ou quando sai do banho, Sim, que sempre dá vontade Sempre, de cagar. sempre. Sempre. Por quê? não sei, mas acá a fiscal de cagada. Sim! Todo Tiene. mundo que vai, passou de 2 minutos, a gente já ficou, opa! Ah, me voy a cagar. Tem gente que vai lá em cima cagar. Sim. Tem gente que já passou vergonha. É, que entupiu Pilo que foram na sala na hora. É Ah! complicado. Não vou dizer que foi eu. Tá bueno, tá bueno. Então, muitas graças, muito obrigado. Qual a palavra mais legal que você aprendeu aqui do português? Aliás, acho muito chique. Aliás. Aliás, não sei o quê. Ai, gente, acho chique. Agora, a mais feia é ar-condicionado. Ué? Como assim? Mas A palavra ar-condicionado? eu acho estranha. Tem uma outra também, mas ar-condicionado. Tô pronunciando certo? Tá, ar-condicionado. Como que é em espanhol? Aire. Aire acondicionado. Ah, é parecido até. Aire condicionado. Mas ar. E lá, comedor. Lá vocês falam comedor? Ou restaurante? É um comedor. Salão, comedor. Restaurante. Restaurante. Comedor aqui é outra coisa. Ah, tá. É. Você não sabe. Seu noivo explica depois. E você sabe que é Tu pinga? noivo é comedor? Você sabe que é pinga em espanhol? Pinga. Pinga. É lo... Aham. Sim. Lo miembro. Sabia que pinga é o negócio? Eu não sabia. Eu não. sabia. É engraçado, foi. Sério? Sabe? Quero uma pinga lá. Os caras falam, é exato. mesmo? Você quer? Aí Eu não sabia. eu já tava no restaurante, eu, moço, quero uma pinga das boas.
Que bom saber disso, eu cara. não tenho maturidade pra Eu também, escutar essas quinta coisas, série não. total. Então, obrigado demais, Nádia. Obrigado vocês que estiveram até aqui. Vamos ter Obrigada, um ano 2025, apesar de tudo, vai ser bom. Eu tô falando, acredita na gente aí. Ou não, também. Mas tem que acreditar, né? Tá começando agora o ano e já parece que foram uns 3 meses já, hein? Nossa. Estamos que dia já hoje? Já é dia 15. Cara, tá passando rápido essa parada, né? Nossa. Então deixem o like, se inscrevam e valeu por você estar aqui. Beijo no cotovelo, tchau, fiquem com Deus. Que bom que vocês vieram, valeu!